estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Os temas que eu vou desenvolver hoje vai ser sobre um pouquinho, vou falar do aniversário da Dona Zíbia Gasparetto e vou falar também sobre um pouquinho da vida da Zíbia e um pouquinho da vida do Valdo Vieira, tá bom? Antes de desenvolver esse tema, tem uma frase que eu ganhei aqui hoje do Jean, que ajuda sempre aqui na rádio, que diz o seguinte: o único investimento que você vai ter, certeza que vai ter retorno, é quando você investe num animalzinho. Sabe por quê? Porque todos os outros investimentos têm tantas variáveis e o cachorro não conhece dinheiro, né? Ele não conhece palavras de ofensa, ele não sabe falar. Quer dizer, a gente sabe quando o cachorro está falando, né? Quando o nosso cachorro está sorrindo, quando ele está falando. E tem uma amiga que saiu agora há pouco aqui da rádio, ela é uma cartomante, é a Tânia Mara. Ela fala uma frase incrível. Ela fala assim: tenham cuidado, porque animal não é brinquedo, sente fome, dor e medo. Muitas pessoas, às vezes, resolvem, assim, datas festivas, dar um animal, dar um gatinho. Eu já vi gente dando até coelho, sabe? As pessoas têm que entender que eles sentem fome, dor e medo e que não é brinquedo, gente. Quando uma criança quer um animal, você tem que educar a criança também, sabe? Educar a criança que o animal, ele só tem amor para dar, né? Então, fazer esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, faz parte da educação, né? Então, esse tema que eu vou desenvolver hoje com vocês, primeiro eu quero dizer para vocês que sobre a Dona Zíbia Gasparetto, além dela ter sido uma personalidade incrível, ela escreveu muitos livros, deixou um legado muito grande para todos nós. Muitos de nós teve contato com a espiritualidade através dos livros da Dona Zíbia. E você não sabia como é que funcionava o obsessor, você não sabia como é que era risco ciúmes, com o risco do adultério, o risco de você falar muito e se comprometer, sabe? E são tão coisas sutis que ela nos trouxe com um tom romântico, né? Romanceado. Aí fica mais fácil para a gente entender, porque se tem uma coisa que é uma escola para a gente, é amar. Amar é uma escola. Se você tem um relacionamento, você vê que é complicado. Se você tem um filho, é complicado. E um irmão. E todos os relacionamentos que envolvem amor. Quem que descomplica? Nós mesmos, porque fomos nós mesmos que complicamos, né? E como é que a gente tem que fazer isso? A gente fala, bom, uma bela história de amor sempre tem um resultado satisfatório. Se a gente aprende, porque o aprendizado está aí. Então, até em filme de dinossauro, eles colocam histórias de amor, porque o amor toca a nossa alma. Então, fala assim, no espiritismo, no kardecismo, fala assim: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, vamos preferir ir pelo amor. Então, a Dona Zíbia escreveu os livros e hoje, especialmente, eu falei, é aniversário da Dona Zíbia, dia 29 de julho. Então, eu falei, hoje eu quero ir com uma camiseta que é uma flor, que eu quero dedicar para Dona Zíbia. Que ela plantou tantas sementes de amor, que é o nome do meu programa. Qual é o segredo das sementes de amor? É você plantar, né? E ela plantou muitas sementes nos nossos corações para a gente aprender a lidar com o amor, a lidar com a fidelidade, a lidar com o caráter. Então, é extremamente importante. Eu já ouvi muitas pessoas falando: a Dona Zíbia desviou do caminho, não era esse o caminho, ficaram ricos. Eu ouvi muita coisa já. Mas o que me interessa da Dona Zíbia é tudo que ela fez de maravilhoso. Ela gostava de cantar. Muitas vezes a gente cantava juntas, que ela adora um karaokê. E então a gente cantava. E ela era uma pessoa alegre. Ela gostava de cantar e dançar. E ela gostava muito de confraternizar com os amigos. Então, quem teve essa oportunidade e conheceu
a dona Zíbia, através dos livros ou em algum momento, porque ela sempre foi gentil para dar autógrafos, ela sempre foi uma pessoa gentil com o público. Então, sabe que ela deixou um legado muito grande. E um dos legados que ela nos deixa, né, são as obras do Luiz, que é o filho, o Luiz Gasparetto, que é o filho da dona Zíbia Gasparetto. E agora, nós temos aqui de volta na rádio um queridíssimo, que é o Irineu Gasparetto, que quem já viu o Irineu cantando, fica impressionado. Porque ele canta com a aproximação e o magnetismo de John Lennon, Elvis Presley, Carmen Miranda. Ele é absolutamente incrível. Ele tem esse tipo de mediunidade. Cada pessoa tem um tipo de mediunidade, né? A família do Luiz, por exemplo, a família Gasparetto, eles foram preparados 50 anos antes de encarnar, eles foram preparados para serem a família Gasparetto. Então a gente tem que ter respeito, mesmo que algumas pessoas não concordem com alguma coisa, alguns kardecistas mais ferrenhos não concordem com alguma coisa, nós temos que entender o seguinte, às vezes para fazer omelete a gente tem que quebrar os ovos, não é? Algumas pessoas só foram atingidas dessa forma, né? Ou com a linguagem do Luiz, que somos aqui muitos comunicadores que têm essa vibe do Luiz, que fomos alunos dele, e a gente tem orgulho, tem muitos comunicadores aqui na rádio que têm muito orgulho do Luiz. Falar, eu fui aluno do Luiz. Então, é em nome disso que a gente quer homenagear. E aí, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Quem nunca desviou do caminho, sabe? Porque eu já falei aqui, gente, sobre a Marilyn Monroe. No depoimento que ela deu para Humberto de Campos, que é o jornalista do mundo espiritual, ele fez várias entrevistas, ele foi entrevistar a Marilyn Monroe e ela disse que é uma coisa que era ruim para ela, que todo mundo pensava que ela tinha se matado, e ela não se matou, né? Tem um vídeo meu que eu conto, um dos programas aí que eu falo da vida de Marilyn Monroe. O que aconteceu é que no mesmo quarto que ela estava, tinha 2 obsessores tramando e fizeram ela levantar, agitada, chateada, e ela só queria dormir. Então ela errou na escolha dos comprimidos e acabou pegando um comprimido que acabou dando uma overdose, mas ela não se matou. Então, quando a gente fala das pessoas que já se foram, do Luiz, do Valdo Vieira, que eu vou falar daqui a pouco, da Dona Zíbia, vamos ter respeito, porque eles estão todos ouvindo. Entende? Vocês às vezes estão pensando que estão sozinhos e nunca estão a sós. Nós estamos rodeados de espíritos. É final dos tempos, é tanta mudança que está acontecendo. Eu, por exemplo, não gosto que entre no meu quarto. Às vezes as pessoas não entendem. Então entra a pessoa para arrumar ou pessoa que eu autorizo. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não está sozinha, entra no meu quarto, sente a vibração, larga 1 ou 2 entidades lá e vou chegar eu à noite tendo que limpar a casa. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção que nós não estamos a sós e que às vezes você vai passando pelos lugares, gente, tem espírito o tempo todo em todos os lugares. E você vai e você tá com um pensamento assim, ai, que vontade de comer uma torta. Pronto, tem um que desencarnou, que era louco por torta, já foi junto com você. E as pessoas pensam que é complicado e não é assim, olha, simples. E falando do Valdo Vieira, eu gosto muito de falar sobre o Chico Xavier e todos os asseclas dele, as pessoas todas que acompanharam o Chico Xavier durante a vida. Quem dera um de nós também tivesse conseguido conhecer o Chico, né? Mas ele está vivo em todas as... Olha, é toda estação de rádio, tudo quanto é YouTube, você vê falando alguma coisa sobre o Chico. E o Chico tinha uma secla muito próxima, um médico extremamente elegante, e que já acompanhava ele desde estudante. O Chico conhecia a família dele toda, a família toda era kardecista, e aí eles iam para os Estados Unidos para fazer um simpósio, uma palestra, alguma coisa assim, e o Valdo Vieira, muito, muito bonito, ele era muito assediado, ele estava no voo, indo para Nova York, então o Emanuel chegou para o Chico e disse assim, Chico, avisa o Valdo Vieira que ele vai passar por uma grande prova e que essa prova, que foi tramada
pelas trevas, pretende tirá-lo do caminho. No caminho do kardecismo, do caminho de Jesus, do caminho de desenvolver o plano e o projeto de vida dele. Aí o Chico Xavier falou, eu lembro que o Emmanuel já tinha falado isso para ele antes, e ele já tinha comunicado à mãe, porque todo mundo era família. Ele tinha comunicado, o dia que ele comunicou à mãe do Valdo Vieira, ela estava fazendo um café, ela deixou cair a xícara no chão e falou, ai, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Ele falou, vamos pedir a Deus que isso não aconteça. Enfim, e o Chico Xavier falou para o Valdo Vieira, Valdo, cuidado, o Emmanuel está me dizendo aqui que quando a gente estiver lá, vai entrar uma senhora loira, de olhos azuis, encantadora, uma russa. Ela vem com... a meta dela é tirar você do kardecismo. A meta dela é fazer você perder o seu caminho na encarnação. Quando eu conto uma história dessas, de um grau de gravidade desse, que é falar da vida de uma pessoa que já se foi, eu sou obrigada a citar a fonte. A fonte é o Geraldinho, que é o Geraldo Lemos, que é a pessoa que mais conviveu com o Chico Xavier desde os 18, 19 anos, e ele tem uma editora, e desde que o Chico faleceu, quando o Chico faleceu, ele tinha 400 livros, alguma coisa assim. Agora já tem 433 livros, porque todos da lavra de Chico Xavier foram psicografados e já foi deixado para ser publicado. Então, da lavra mediúnica dele. Então, a fonte é fidedigna, porque foi do Chico Xavier para o Geraldinho. Não é a Solange Prado que está inferindo, viajando e falando coisas. Essa é a fonte. Então, o Valdo falou, imagina. Quando chegaram lá, a mulher apareceu na porta, no final de uma palestra, e o Chico Xavier disse assim, e olha aí, olha ela aí, ela apareceu, hein? Aí o Valdo se virou para ela, começaram a conversar, e o Valdo Vieira foi embora de Nova York. Foi lá, falou, Chico, eu vou pagar o hotel 30 dias para você, você pode ficar tranquilo, certo? Você tem uma refeição por dia, 30 dias, que eu vou até a Rússia, médico, cirurgião plástico, de renome no Brasil, extremamente bem posicionado. Vejam só, amigas, hoje nós temos o doutor Fractuoso, quem tiver curiosidade, vocês podem ver, ele faz cirurgias e ele fala do quanto que adensa a consciência dele, ele consegue enxergar vasos e artérias, ele vê o sangue correndo lá dentro. Ele vê o diagnóstico com precisão. Então, veja o quanto que a gente pode imaginar que a medicina ia avançar se o nosso querido Valdo Vieira não tivesse se apaixonado. E quem de nós não já ficou e já não fez um monte de coisas, atira a primeira pedra. Então, nós não estamos contando a história com a finalidade de denegrir a imagem de ninguém, mas é para que todos nós saibamos que as tentações são todos os dias, todas as horas. Então, não vamos perder o nosso caminho. O Valdo Vieira se foi e não apareceu mais, e não voltou. Ele disse assim, eu volto em 30 dias, até o final do mês eu estou de volta. Eu vou até a Rússia aprender algumas coisas sobre a medicina, a plástica, que tem algumas modernidades lá, e sabe, a gente sabia, né, quem estava lá, todos sabiam que era uma desculpa, porque era o fogo da paixão. Então ele foi. E isso foi, eu queria falar sobre isso, porque tem dois aspectos interessantes. Um é esse aspecto do amor, que eu já falei aqui várias vezes, para quem não viu ainda, Cérebro Apaixonado, do professor Pedro Calabres. Por favor, veja no YouTube. Acontece uma reação química, você fica drogado de amor. Já teve um filho apaixonado? Você fala assim, essa moça não serve para você. Meu, ele fica... O jovem quer te matar. Sabe por quê? Porque você vai querer tirar o prazer dele. E o prazer é aquilo. É como uma droga, que você vai querer tirar a droga. A droga é um prazer.
Então, por isso que eu falo, a gente está falando para que as pessoas sintam. Eu mesma já fui e já fiquei afastada há alguns anos, né, da espiritualidade, como eu gosto de fazer, como eu estou aqui hoje. Né? Eu venho porque os cachorros, eu vim para fazer uma divulgação da ONG da rádio. São os cachorros, o amor que eu tenho pelos animais que me traz até aqui a vocês. E eu tenho profundo amor, profundo afeto quando eu venho aqui trazer um recado. Sabe? Eu tenho um sentimento de estar cumprindo com o meu papel, tentando jogar uma sementinha de amor para cada um de vocês. E eu aprendo muito com isso. Enfim, o Chico ficou e foi uma lição muito grande de amor, né? E deve estar sendo muito difícil, aonde quer que o Valdo Vieira esteja, né? Deve estar sendo muito difícil. Ele já fez a passagem também, mas deve ser difícil. Você chegar do outro lado, você tem uma mega missão, e você chega do outro lado e você fala, puxa vida, foi por um pouquinho que eu falhei. E eu estou tentando recuperar meu tempo perdido. E o que eu estou falando com vocês? Prestem atenção. Às vezes não é só um amor. Às vezes é uma amizade. Às vezes é uma coisa assim que parece deslumbrante, mas que te tira do teu centro, da tua atenção, que é qual é? Você se autodesenvolver. Você ser melhor para você. Você melhorar o seu caráter. Você melhorar o seu jeito de ser. Você tentar ser uma pessoa melhor. Então, não se desvie de se construir como pessoa por causa de qualquer coisa. Vibe Mundial 95,7.